E aí, pessoal do oitavo ano, como estão vocês? Espero que estejam bem. Retomamos aí as nossas videoaulas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre proporcionalidades entre grandezas. Daqui a pouquinho a gente vê o que é isso, quem são essas grandezas, o que é proporção, enfim. Mas para iniciar esse tema, a gente tem que falar um pouquinho, depois vocês vão entender. A princípio parece que não tem muito a ver, mas depois vocês vão entender o porquê. A gente vai falar sobre sequências, tá? No caso de sequências numéricas. O que é uma sequência, gente? Sequência é a sucessão, encadeamento de fatos que se sucedem, ok? É como percebermos isso no nosso dia a dia, conjuntos cujos elementos estão dispostos em certa ordem, obedecendo uma sequência. Por exemplo, todos nós sabemos que o Brasil é pentacampeão mundial de futebol, e os anos em ordem cronológica, isso é importante, tá? Na ordem cronológica em que foi campeão mundial, então são 58, 62, 70, 94 e 2002, ok? Essas datas, elas formam um conjunto com elementos dispostos numa determinada ordem. Isso é uma sequência, tá? Então ele respeita uma determinada ordem, uma determinada lógica, ok? De fatos onde aconteceu, tá? Então ele tem uma lógica por trás disso, não acontece aleatoriamente, tá bom? Sequência ela tem que ter uma lógica comprovando que essa sequência ela existe, né? Não é aleatório essa sequência. Ela segue uma determinada ordem. Acho que a palavra é essa, um determinado ordenamento, uma determinada lógica que sai de um e vai para outro, né? Enfim, seguindo uma regra. É isso. Acho que a palavra que eu estava procurando é essa, uma regra. Então vamos ver. Ó, o estudo da sequência dentro da matemática é um conjunto de números reais expostos em certa ordem, ok? Assim chamado de sequência numérica. Por exemplo, conjunto ordenado, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ok? Essa é a sequência de números pares. O zero está aí, você pode considerar como par ou não. Há controvérsias, não vamos entrar no mérito da questão, vamos considerar. O importante é o quê? A gente sabe, quando a gente tem uma sequência e a gente consegue provar que essa sequência realmente ela segue uma lógica, é o quê? A gente sabe qual que é o próximo número que vem ali, ok? Dessa sequência, tá bom? Então, o próximo número, nesse caso, vai ser o 12, que é o próximo número par, entendeu? Então, você sabe do anterior para o próximo, o que está acontecendo, qual lógica ou qual regra que está sendo utilizada. Nós temos uma sequência finita aqui. A de cima ela é infinita, que ela começa do zero e vai até o infinito. A segunda, do conjunto ordenado aqui, 7, 9, 11, 13, 15, ela é uma sequência finita, porque ela começa com números ímpares, ela começa com o número 7 e vai até o número 15. Então, essa sequência, ela traz todos os números ímpares nesse range, ou nessa janela, entre o 7 e o 15, inclusive eles, ok? Por exemplo, o conjunto ordenado de 2, 4, 6, perdão, 2, eita, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19 e 200, não é 20, é 200, gente. É uma sequência de números que começa com a letra D, tá? Então, em português, esses números aí, todos eles, se você falar esses números, eles começam com a letra D. Então, vocês percebem que toda sequência tem uma regra, ela não é aleatório, né? Se tem um conjunto de números aleatórios, você não consegue definir um critério que saindo de um e chega no outro, isso não é sequência, tá bom? Então, sequência é isso, você tem um critério, uma regra que você sai de um número e você vai para o outro. Por exemplo, 2 e 10. Entre o 2 e o 10 não tem nenhum outro número que comece com a letra D, beleza? Seguindo aqui, então, dando sequência na nossa aula. Ó, que chique, né? Tem que usar, né? Agora sim, a gente vai falar, então, das grandezas, ok? Temos então grandezas, unidades de medida e instrumentos de medição. A grandeza é a medida que pode ser observada em um determinado objeto, enfim, em alguma coisa. Exemplo, tempo e temperatura são duas grandezas, ok? Unidade de medida é uma quantidade específica determinada, de determinada grandeza física e que serve de padrão para eventuais comparações e que serve de padrão para outras medidas. Olha só, eu falei da grandeza, tempo e temperatura. Qual unidade de medida? Como eu mensuro o tempo? Em horas, minutos e segundos, não é isso? E a temperatura, como ela é mensurada? Como que eu posso medir? Né? O que eu uso para medir? Né? Qual o padrão que eu uso para medir? Vamos falar assim, né? A temperatura. Então, o grau Celsius, no caso, no Brasil, a gente usa o grau Celsius para medir a temperatura, ok? Então, é a unidade de medida, né? A temperatura está 20. 20 o quê?
né? Então, tá, 20. O que é esse 20? Então, eu preciso saber. Então, se eu estou falando de temperatura, é em graus, 20 graus. O tempo, agora né, passou 10. Passou 10 o quê? Minutos, segundos, horas, entendeu? Então, a unidade de medida nos ajuda a mensurar isso, ter essa noção do que é que a gente está falando, né, por exemplo, da grandeza e quanto que ela mede naquele período, ou naquela distância, enfim, é isso. E que instrumentos que a gente usa para medir, né? O instrumento de medição, o que é? É o dispositivo utilizado para realizar uma medição, né? O tempo, a gente usa o relógio, ok? Para temperatura, a gente usa o termômetro, beleza? Então, mais ou menos é isso aí. No PDF que está junto com essa videoaula, na atividade lá, que é o PDF com as atividades para vocês fazerem no caderno, tem lá mais exemplos de grandezas, unidades de medida e instrumentos de medição, ok? As grandezas, algumas delas, a razão entre duas grandezas é algo comum, pode acontecer, tá bom? Pode acontecer, não, acontece, tá? Que pode ser feito para avaliá-las e para obter outras grandezas e propriedades como resultado, tá? Quando existe uma igualdade entre duas razões distintas obtidas, a razão é obtida como? Pela divisão entre duas grandezas em momentos distintos, ela é chamada de proporção, ok? Então, a razão, eu peguei a razão de duas grandezas, calculei que a divisão entre uma grandeza e outra, e peguei e fiz a mesma coisa entre outra grandeza e outra, em tempos distintos, em momentos diferentes, e se essas duas razões, essas duas divisões der o mesmo resultado, quer dizer que elas são proporcionais, existe uma proporção entre elas, ok? Então elas são ditas proporcionais. Essa é a forma usada para os cálculos que envolvem regra de 3, por exemplo, tá bom? Então depois a gente vai falar lá na outra videoaula, depois dessa a gente vai falar um pouquinho sobre regra de 3 também, tocar nesse assunto com vocês. Vamos lá. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Digamos que um automóvel ele se locomova a 50 km por hora em um determinado tempo, ok? Período de tempo, ok? Nesse período de tempo, ele percorreu 100 km. Maravilha? Ótimo. E se esse automóvel estivesse a uma velocidade constante de 100 km por hora dentro desse mesmo intervalo de tempo, ok? A distância percorrida por ele seria de 200 km por hora, ok? Então, a gente percebe aí uma relação entre elas. Olha só, a razão entre a velocidade e distância desse automóvel, ela pode ser avaliada em dois momentos distintos e possui resultados iguais a 0,5. O que é essa razão? O que a gente calculou? A gente pegou a velocidade em quilômetros por hora e dividiu pela distância percorrida, ok? Ó, 50 quilômetros, a gente andou, quilômetros por hora, a gente andou num determinado período, a gente andou 100 quilômetros, deu 0,5. Fiz essa mesma comparação, peguei agora a velocidade constante de 100 quilômetros por hora, nesse mesmo tempo, ok? Eu percorri 200 quilômetros, ó, 100 e 200. Você percebe que a razão é a mesma aqui, ó, ok? Então, quer dizer que essas grandezas, elas são proporcionais, ok? Então, à medida que eu aumentei a minha velocidade, aumentou a distância. Na mesma proporção. Olha que interessante. Eu saí de 50, fui para 100, de 100 foi para 200. Quer dizer, eles aumentaram na mesma proporção, tá? Seguiram. Isso quer dizer o quê? Que essa grandeza, ela é diretamente proporcional, ok? E aí, a gente para por aqui por enquanto com essa videoaula, ok? Aí a gente volta depois com outra videoaula falando de mais características aí, ainda de grandezas diretamente proporcionais e exemplos também de inversamente proporcionais, ok, gente? Então, ficamos por aqui e a gente volta na próxima videoaula aí para dar continuidade nesse tema. Obrigado e até a próxima.